Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 91 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos mais ou menos. Lembrando que essas aulas da semana ficam no canal, ficam disponíveis, 100% gratuitas, para você assistir, rever e encaminhar para os amigos até domingo à meia-noite. Porque na semana seguinte a gente entra numa nova temporada com mais 4 episódios de segunda a quinta-feira. Falando nisso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, marque o sininho, porque a gente já inicia valendo. Vamos testar aqui a nossa caneta mágica. Episódio número 91. Esse I aqui não tem administrativo. Tem um V aqui, não. No item tem um V aqui. Terceira parte. Vamos lá. Recursos administrativos em matéria de licitação. E aí a gente vai para a questão número 16 para a gente terminar a nossa lista. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, o prazo para interposição de recurso. Qual vai ser o prazo? Letra A. Recurso e representação será o prazo de 10 dias. Não. Será um prazo de 5 dias úteis. E no caso da modalidade convite, serão 2 dias úteis. A gente aborda hoje. Letra B. O prazo para representação e pedido de reconsideração será de 5 dias úteis. Aqui será 5 dias e aqui será 10 dias. Não está errado. Letra C. Representação e pedido de consideração será 10 dias úteis. Não. Aqui são 5 dias úteis e aqui são 10 dias úteis. Letra D. Recurso e representação será um prazo de 5 dias úteis. Tá ok. Salvo no caso da modalidade convite, que é uma exceção, que o prazo se reduz para 2 dias úteis. Mas o gabarito aqui bate. E letra E. Recurso e pedido de reconsideração no prazo de 5 dias. Não, aqui são 5 dias úteis e aqui são 10 dias úteis. Tranquilo demais. Mas percebam o quanto a temática do prazo recursal se repetiu nessas nossas últimas 2 aulas aí que a gente vem abordando o tema de recursos administrativos em matéria de licitações nos termos do artigo 109. Já vou dizendo aí para vocês, artigo 109 da Lei 8666/93. Vamos para a questão 17? Questão 17 diz o seguinte: olha o enunciado. Dos atos da administração decorrentes da aplicação de lei de licitações, cabem recursos nos casos, exceto. Então, quando que não cabe recurso? Bacana essa questão. Cabe recurso contra a decisão de habilitação e inabilitação? Sim. Tranquilamente está no artigo 109. Ele quer que você marque a opção, a alternativa que não caiba recurso. Contra julgamento das propostas, cabe recurso? Cabe. E, inclusive, é bom lembrar que nesses 2 casos aqui vai ser recurso com efeito suspensivo. Beleza. Prosseguindo. Cabe recurso contra ato de anulação e revogação da licitação? Sim, está correto. Ele quer onde não cabe. E letra D, deferimento de pedido de cancelamento de registro? Não. Só vai caber recurso só no caso de indeferimento. A decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de registro ou o pedido de registro no cadastro, aí sim. E rescisão do contrato também cabe recurso. Tranquilíssimo isso aí. Já estamos afunilando todos os aspectos teóricos, legais e características jurídicas sobre o tema, porque agora, na aula de hoje, daqui a pouquinho, a gente entra na revisão teórica dos detalhes da Lei 8666/93. Questão número 18. O enunciado diz: o artigo 109
da Lei 8666/93 dispõe sobre os recursos administrativos aplicáveis contra atos realizados no curso dos procedimentos licitatórios. Perfeito. Com base nesse dispositivo, no 109, é cabível o pedido de reconsideração de decisão de ministro de Estado ou secretário estadual no caso de decisão. Então, o pedido de reconsideração só é cabível contra decisão de ministro de Estado, de secretário de governo estadual ou distrital, ou de secretário de governo municipal. E esta decisão tem que ser sobre qual assunto? A aplicação de penalidade de advertência? Não. A aplicação de penalidade de advertência vai caber o recurso administrativo ou o pedido ou a representação. Revogação de licitação? Não, é recurso. Inabilitação de licitante? Recurso. Que não caiba recurso administrativo? Quando não cabe recurso administrativo, é representação. Quando não cabe recurso administrativo, é o quê? Representação. Que declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a administração. Esse é o gabarito. E aqui nós temos o artigo 87, inciso 4º da Lei 8666/93. É esse dispositivo que prevê essa penalidade, a declaração de inidoneidade. Então, resumindo, a gente vai ver daqui a pouco, com mais calma, mas o pedido de reconsideração ele só é cabível quando a decisão é de ministro de Estado ou de secretário de governo estadual distrital ou de secretário municipal. E, além disso, tem de ser uma decisão dessa autoridade que declare a inidoneidade para licitar ou contratar com o poder público. Aí sim, e somente aí, vai caber o chamado pedido de reconsideração, no prazo de 10 dias úteis. No prazo de 10 dias úteis. Questão número 19. Questão número 19. Diz o seguinte: considerando as disposições expressas e precisas da Lei Federal 8666/93, assinale a alternativa correta sobre os recursos administrativos. Letra A. Dos atos da administração decorrentes da aplicação da referida lei, cabe recurso no prazo de 10 dias úteis? Não. O prazo do recurso são 5 dias úteis, salvo na hipótese de convite, que serão 2 dias úteis. Então, esta letra A já não bate. Está errado. A contar da data da intimação ou da lavratura da ata? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Letra B. Cabe recurso dos atos da administração decorrentes da aplicação da referida lei no prazo de 5 dias úteis. Está correto esse prazo? A contar da intimação do ato, está correto? Ou da lavratura da ata, ata de homologação ou ata de julgamento das propostas, está correto? Nos casos de habilitação ou inabilitação, exceto tratando-se de licitações efetuadas na modalidade carta-convite, porque aí o prazo não será de 5, será de 2 dias. Gabarito, letra B. Letra B. Mas a gente vai para a letra C, tentando confirmar o gabarito. Cabe recurso dos atos da administração decorrentes da aplicação da lei federal. Cabe representação no prazo de 5 dias úteis. A contar da intimação do ato de lavratura nos casos de anulação ou revogação da licitação, inclusive tratando de licitação efetuada na modalidade carta-convite. Primeiro detalhe. Onde cabe recurso, não cabe representação. E no caso da carta-convite, ou da modalidade convite, o prazo não será de 5 dias úteis, será de 2 dias úteis. Então, letra C está errado. Vamos para a letra D. Cabe recurso dos atos da administração decorrentes da aplicação da lei federal, ou dos atos da administração decorrentes da aplicação da lei federal. Cabe representação no prazo de 10 dias úteis? Não, a representação é no prazo de 5 dias úteis.
Está errado. E aí diz, dos atos da administração decorrentes da aplicação da lei federal, cabe pedido de reconsideração no prazo de 5 dias úteis. Não. Pedido de reconsideração é um prazo de 10 dias úteis, a contar da intimação do ato da lavratura da ata. Não, é só da intimação do ato. Está errado também. Então, gabarito realmente é a letra B de bola. B de bola. Beleza. Vamos lá? Prosseguindo. Questão número 20. Questão número 20. 20 diz, com referência ao edital de licitação para compras no setor público, julgue o item subsequente. O item diz, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade, de acordo com a lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes. Está correto. Ó, aqui está o edital. A publicação do edital. O próprio edital vai dar um prazo para entrega das propostas. Aí depois vem a habilitação, depois o julgamento. O que acontece? Eu vou na data final, na data limite para entrega das propostas e conto 5 dias úteis antes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 dias úteis antes é o prazo limite para a impugnação. Para a impugnação do edital por qualquer cidadão e não apenas aqueles que vão participar ou disputar a licitação. Beleza? Até 5 dias úteis antes aqui é o prazo que qualquer cidadão tem para impugnar. Então aqui, ó, 5 dias úteis antes. Beleza. Questão número 21. A questão 21 diz, segundo o artigo 109 da Lei Federal 8666/93, quais dos seguintes recursos administrativos automaticamente possuem efeito suspensivo? Depois dessa nossa verdadeira jornada sobre o assunto, episódio 89, episódio 90 e este agora 91, vocês já perceberam que o tal do efeito suspensivo é quase certeiro lá na sua prova. Você vai ter que dominar. Ele quer saber em quais circunstâncias de recurso administrativo em matéria de licitação o efeito suspensivo vai ser automático, ou seja, interpôs o recurso, ele vai paralisar a eficácia da decisão recorrida. Então, a nossa letra A diz, recurso contra julgamento das propostas e contra anulação, revogação. Contra anulação, revogação não é efeito suspensivo automático. Então o erro está aqui, ó. Contra anulação e revogação não tem efeito suspensivo automático. Até pode a autoridade competente, justificadamente, de forma motivada, dar o efeito suspensivo, mas ele não é automático. Letra B. Recurso contra habilitação ou inabilitação do licitante e contra julgamento de proposta. Nesses dois casos, a regra é clara. A interposição de recurso contra decisão que habilitou ou inabilitou ou decisão que julgou as propostas vai ser efeito suspensivo automático, gabarito letra B. Para confirmar a resposta, recurso contra anulação e revogação, nós já sabemos que o efeito não é suspensivo automático.
E contra a aplicação das penas de advertência e suspensão temporária, também não, está errado. Recurso contra a habilitação ou inabilitação do licitante, contra julgamento das propostas, aqui ok, e contra anulação e revogação. Anulação e revogação, não. E por último, recurso contra indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração e cancelamento. Aqui não tem efeito suspensivo automático. Muito bem. Depois de nós termos feito esse mais que raio-x das questões e já temos identificado que o tema principal, os temas principais são quando tem efeito suspensivo ou não, o prazo de cabimento do recurso, quais são as 3 formas de impugnação, que são o recurso, a representação e o pedido de reconsideração, e outros detalhes, vamos para a parte teórica. Primeira coisa, o que o artigo 109, o artigo 109 da Lei 8666/93, o que esse artigo nos revela? Anota aí, são 3 os meios de impugnação. Meios de impugnação também podem ser chamados de recurso administrativo, lato sensu, ou seja, em sentido amplo. Recurso administrativo em sentido lato, lato sensu, é a ideia de meios de impugnação. São 3. Quais são esses 3 meios? O recurso administrativo em sentido estrito, vocês podem chamá-lo também, e a prova vai chamar assim, de recurso hierárquico. A outra hipótese é a representação. A representação é desde que não caiba recurso. Desde que não caiba recurso. E o terceiro meio de impugnação é o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração é quando também não é cabível outro meio de impugnação. Beleza? Bacana. Lá vai. Cabimento. A pergunta é o seguinte: contra quais decisões é cabível recurso administrativo? Primeiro, contra decisão de habilitação ou inabilitação do licitante. E contra julgamento das propostas. Nesses 2 casos, efeito suspensivo automático. Recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação do licitante, ou então recurso cabível contra julgamento de propostas, ele vai ter o efeito suspensivo automático. Além disso, cabe recurso contra a anulação e revogação, sem efeito automático de suspensão. Letra D, recurso contra indeferimento. E aí não vale para o deferimento. Contra indeferimento do pedido de inscrição, alteração ou cancelamento cadastral, lá no Sistema Cadastral Geral de Licitações. Letra E, recurso contra rescisão. Essa rescisão aqui é uma rescisão administrativa unilateral.
do contrato. E o recurso aí também não terá efeito suspensivo automático. E, além disso, contra a aplicação de advertência, suspensão e multa. Aqui nós estamos falando de alguma coisa que está no artigo 87 da Lei 8666/93. O que eu preciso destacar é o seguinte. Olha, nessas letras C, D, E e F, nessas letras, a autoridade competente, havendo justificativa para tanto e de forma motivada, fundamentada, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Então, nas letras C, D, E e F, o efeito suspensivo é discricionário e fundamentado, depende da situação concreta, mas pode ser concedido efeito suspensivo. Aqui não, aqui na letra A e na letra B, o efeito suspensivo é automático. Então, vista essa informação, que é extremamente útil e indispensável por todas as questões, todas as 21 questões que nós analisamos nas aulas anteriores, a gente avança agora para o prazo para interpor o recurso. Prazo para interpor o recurso. Prazo para apresentar o recurso. Beleza. A regra qual é? 5 dias úteis. E a partir de quando que se conta esse prazo? Ou seja, qual é o termo inicial desse prazo? O termo ACO. Então, o prazo vai começar a contar aqui e vai terminar aqui. Eles são 5 dias úteis. Beleza. O prazo conta a partir de quê? Então, esse termo inicial vai ser ou a intimação do ato feita ao interessado, ou a lavratura da ata de homologação ou a ata de julgamento das propostas. Mas o prazo aqui é o prazo de 5 dias úteis. Aí você vai colocar reduzido para 2 dias úteis no caso de convite, da modalidade convite ou de carta convite. Então vejam que essa outra informação é preciosíssima, porque várias questões que nós fizemos o raio-x trataram justamente disso. Qual é o prazo para interposição do recurso e a partir de quando que se conta esse prazo. Atenção, eu já tinha mencionado, mas vale o destaque. O prazo será reduzido para 2 dias úteis quando? Na modalidade convite. Ou então ele fala na prova, na carta convite. Então, esse prazo é o prazo do recurso. Prazo do recurso. Não é uma matéria difícil, não é uma matéria com grande volume de informações, são detalhes com precisão cirúrgica que você precisa memorizar para gabaritar qualquer uma daquelas 21 questões que nós fizemos no raio-x ou qualquer outra questão que vier a ser cobrada em prova de concurso sobre esse assunto. Então, eu fiz questão de uma verdadeira maratona de raio-x da questão nesse assunto para te mostrar que não se cobra nada além disso que eu estou mostrando e já mostrei aqui para vocês. Prosseguindo, qual é o efeito desse recurso? Olha, o efeito vai ser suspensivo quando? Em 2 casos. Então, o efeito vai ser suspensivo quando o recurso for manejado contra decisão de habilitação ou inabilitação, ou então quando for julgamento das propostas. Só e somente só.
Aqui é um efeito suspensivo, repetindo o que eu já falei anteriormente, automático. Efeito suspensivo automático. Letra B. Quando será sem efeito suspensivo? Quando será sem efeito suspensivo? Nos demais casos de cabimento do recurso. Anota um detalhe aí. A lei não fala em efeito suspensivo para representação e nem fala efeito suspensivo para pedido de reconsideração. Mas a autoridade, diante das circunstâncias do caso concreto, havendo um risco de lesão para o interesse coletivo, baseado no direito, no dever geral de petição, direito de petição, pode dar efeito suspensivo. E quais são essas outras hipóteses? São as letras C, D, E e F que nós analisamos anteriormente, lá no cabimento do recurso. O que você precisa gravar? As únicas duas hipóteses em que o recurso tem efeito suspensivo automático. Agora, se eventualmente uma questão de prova falar que nos demais casos de cabimento de recurso nunca se admite efeito suspensivo, aí está errado, porque aqui a autoridade competente pode conferir efeito, pode dar efeito suspensivo. Pode dar sim o efeito suspensivo. Agora, tem de ter justificativa, ou seja, uma razão plausível, e tem de ter motivação, fundamentação para isso. É o efeito do recurso. Então, prosseguindo. Fiz uma bagunça, agora tem de apagar minha bagunça. Espero que você já tenha anotado. Vocês anotaram aí? Vamos ver se vocês anotaram, enquanto isso eu tomo a minha água, para eu tirar minha bagunça. Bianca está aí. Vamos lá? Olha só. Vamos apagar isso aqui. Para eu te mostrar o seguinte. Um outro efeito obrigatório deflagrado pela interposição do recurso é o dever. É o dever. Então, você vai colocar aí um dever de comunicação dos demais licitantes. Então, suponhamos que daquela licitação participaram 20 licitantes. E suponhamos que apenas um deles interpôs um recurso contra a sua inabilitação. O que a administração tem de fazer? Ela tem de comunicar os outros 19 acerca do recurso. E ao fazer essa comunicação, abre-se para eles, todos eles, um prazo de 5 dias úteis para impugnar o recurso. Interposto o recurso, a autoridade competente deverá comunicar todos os demais licitantes que estão disputando o certame, que tenham recorrido ou não,
E isso abrirá para eles, a partir dessa comunicação, um prazo de 5 dias úteis para que eles, querendo, impugnem o recurso do licitante recorrente. Agora, este prazo de 5 dias úteis, você vai anotar o seguinte: este prazo de 5 dias úteis, ele vai ser reduzido para 2 dias úteis, e aí você completa. Ele vai ser reduzido para 2 dias úteis no caso da modalidade convite, a carta convite. Então, basicamente, você só vai ter 2 prazos que admite a redução por conta do convite. O prazo da interposição do recurso, que é aquele prazo de 5 dias para interpor o recurso, e este prazo de 5 dias que os demais licitantes têm para impugnar o recurso interposto. Feito isso, a gente avança para saber o seguinte: a quem será dirigido, endereçado o recurso? Para quem que você entrega o recurso? A quem deverá ser entregue o recurso? E aí o procedimento é o seguinte. Olha, o recurso deverá ser dirigido. Esse dirigido aqui significa o seguinte: ele vai ser endereçado para a autoridade superior. O que é isso? Lá no cabeçalho do papel do seu recurso, lá no topo, a autoridade tal. Então você vai dirigir, vai endereçar para aquela autoridade. A autoridade superior a quem proferiu a decisão que você está impugnando. Mas olha o detalhe: você vai fazer isso por intermédio de quem praticou o ato. Então, o endereçamento no cabeçalho do papel do recurso vai ser para a autoridade superior àquela que proferiu a decisão recorrida. E o recurso em si você entrega nas mãos e pega o recebido, entrega nas mãos de quem proferiu a decisão. Então aqui, suponhamos, você tem a autoridade 1 e acima dele você tem a autoridade 2, que é superior hierárquica. Esta autoridade 1, ela proferiu a decisão. E esta autoridade 2, ela vai julgar o recurso. Beleza. Então, no papel do recurso, lá no cabeçalho, você vai colocar o nome, vai endereçar para a autoridade superior. É no nome dela. Agora, o recurso, o papel do recurso vai ser protocolizado, você entregue nas mãos desta autoridade que proferiu a decisão. Ao fazer isso, você abre para essa autoridade 1, o poder de reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias úteis. No prazo de 5 dias úteis. Aí. Então, este é o prazo que esta autoridade, ela não vai julgar o recurso. Ela vai ler o recurso, analisar se o recurso tem razão. Se ela detectar que o recurso, os argumentos do recurso têm razão, em vez dela mandar para o chefe dela julgar e desfazer o que ela fez, ela mesma desfaz e reconsidera. Se reconsiderar, não vai a julgamento. Por quê? Porque se reconsiderar, o recorrente terá ganhado
aquilo que ele pretendia. E aí não precisa ter julgamento do recurso. E por último, a decisão pelo superior, que é essa autoridade 2, se não reconsiderar. E essa decisão você vai colocar no prazo de 5 dias úteis. Esses dois prazos que eu mencionei aqui, eles não são redutíveis na hipótese de convite. Anota isso. Esses dois prazos que você anotou aí junto comigo, você vai colocar, são irredutíveis. Então, eles são irredutíveis. Irredutíveis no convite. Na modalidade convite. Os dois prazos são irredutíveis. Na modalidade convite. Tranquilo demais. Beleza? Então, essas informações estão sendo trabalhadas aqui porque vocês já viram comigo no raio-x das questões anteriores exaustivamente que isso é cobrado nas questões. E agora a gente vai para a representação. Primeira coisa que você vai anotar sobre representação. Ela somente é cabível quando não couber o recurso hierárquico, que é o chamado recurso administrativo. Naquelas hipóteses de cabimento, letra A, B, C, D, E, onde é cabível o recurso administrativo, não se pode manejar a representação. Então, a representação tem um cabimento residual. Em relação ao recurso. Ou seja, qualquer outra situação que o legislador nem enumerou, que não caiba o recurso hierárquico, você pode manejar a representação. Qual é o prazo? Para a representação? 5 dias úteis. 5 dias úteis. E você vai colocar reduzido para 2 dias úteis no caso de modalidade convite. Ou então ele fala em prova, carta convite. O prazo, 5 dias úteis. Prosseguindo. Qual é o efeito? Sem efeito suspensivo. Sem o efeito suspensivo quando se apresenta a representação. Muito bom. Prosseguindo. Pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração. Nós já vimos os detalhes, vamos só esclarecer em minúcias. Olha, primeira coisa, contra declaração de inidoneidade, ou seja, contra este conteúdo. Então, só decisão
desculpa, com este conteúdo. Beleza. E decisão de quem? Decisão de quem? Só pode ser decisão de ministro de Estado, decisão de secretário de governo, e esse secretário de governo pode ser estadual, distrital ou municipal. Então, quem pode tomar a decisão de declarar a inidoneidade para licitar e contratar? Isso aqui é o que está no artigo 87, inciso 4 da Lei 8666/93. Só quem pode tomar essa decisão ou é ministro de Estado ou é secretário de governo estadual, distrital ou municipal. E aí vai caber recurso, aliás, vai caber pedido de reconsideração. E qual é o prazo? Atenção para o prazo. O prazo é de 10 dias úteis. E este é um prazo que você vai colocar o seguinte: é um prazo irredutível. É um prazo irredutível, mesmo quando se trata da modalidade convite ou carta convite. Prazo de 10 dias úteis, prazo irredutível. Tranquilo? Gente, eu nem precisaria dizer, mas pegue cada uma dessas informações que eu esmiucei, esquematizei em cada um dos slides, aplica nas questões, tranquilo de gabaritar. Aplique em qualquer questão de qualquer banca, de qualquer concurso que venha a fazer no futuro, que você vai gabaritar. Aí é o raio-x de um tema altamente frequente em prova de concurso que diz respeito a um único artigo da 8666/93, artigo 109 da Lei 8666/93. Coloca aí nos comentários se você já tinha se tocado de como é fácil conquistar, garantir, vou dizer garantir uma questão de 8666 com esse assunto. E ele é muito frequente. Essa é uma questão dada. Basta você pegar isso que a gente fez aqui, memorizar esses detalhes, poucos aqui dos temas centrais, e é questão dada. É uma questão já bateu na sua prova, é garantida. Só se você não revisar ou se esquecer completamente disso que nós vimos aqui. Então eu fiz todo esse esforço de 3 aulas para te mostrar primeiro como que isso é cobrado, a frequência com que isso é cobrado e a simplicidade como se cobra isso. E depois eu esquematizei o artigo 109 aqui para você, no sentido de facilitar. Bacana? Beleza. Até passar está perguntando até que horas vai acabar a aula. Olha, a aula está acabando agora. Hoje foi uma aula tranquila. Todo o trabalho pesado eu fiz no episódio 89 e no 90, o 91 é só correr para o abraço. Bacana? Então, eu queria, com essas 3 aulas, episódio 89, 90 e este 91, eu queria entregar este singelo conteúdo que é questão garantida, é gabarito garantido lá na sua prova, quando se cobra 8666/93. Tribunais, nível médio, nível superior, onde cobra licitações com muita frequência, independentemente da banca, ele quer saber sobre os prazos recursais, os meios de impugnação, o prazo cabível, quando o prazo reduz, quando tem efeito suspensivo automático, quando não tem. Grava isso, resolva mais algumas questões e aí é só correr para o abraço. Beleza? Hoje a aula foi mamão com açúcar, uma coisinha que nem completou nem 1 hora.
Muito obrigado por sua participação. O recado está dado, o conteúdo está aí. Passe seu material de anotações a limpo. Grave esse assunto, revise de tempos em tempos, porque é questão dada. Ana, é questão dada em sua prova. Muito obrigado por você me acompanhar aqui nesse episódio 91. A gente está chegando no episódio 100, hein? Caramba, 100 aulas aqui no nosso canal. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado pelos comentários aí. Quem eventualmente não tiver assistido toda a aula ao vivo, ela vai ficar disponível até domingo à meia-noite. Aproveite para você rever, revisar, compartilhar com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque conteúdo aqui é o que não falta. Um abraço, boa noite, bom descanso. Segunda-feira é puxado. Tchau, tchau.